E a gente não vai ver literatura agora. Infelizmente, literatura vai ser no horário que seria a minha aula de redação, então às 12h45. Então agora a gente vai ver redação, logo depois do almoço, assim, tá todo mundo com sono aí, todo mundo cheio, todo mundo caindo aos pedaços. Mas é isso, gente, vamos para a aula, vamos com tudo. Vou apresentar os slides, só me avisem se estiverem vendo, por favor. Tudo certo? Opa, tranquilo. Então vamos, primeiramente, todo mundo bem-vindos à aula 23 de redação, já estamos na nossa aula 23, caramba, já foram outras 22 aulas de redações. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns outros vestibulares públicos. A gente teve um certo foco até agora em Enem e FUVEST, que é geralmente o que o pessoal mais presta. Mas a gente também vai falar de outros vestibulares, agora eu vou dar uma pincelada em alguns outros vestibulares que também o pessoal presta bastante. E principalmente os vestibulares que são Unesp, Unifesp e Unicamp, mas não só. Então a gente vai ver, dar uma pinceladinha em relação a isso. Só para ter uma ideia, eu queria saber, tipo, quem aqui agora está pensando em prestar algum desses vestibulares, Unifesp, Unesp, Unicamp. Se quiser mandar um eu também no chat. A gente podia colocar, a gente pode levantar a mão, né? Levanta a mão, pode ser uma boa ideia. Quem que vai prestar Unifesp, Unesp, Unicamp? Levantar a mão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma quantidade razoável de pessoas que levantou a mão. Às vezes também, não sei se tipo, já a inscrição de todos já começaram, não sei quando acaba, mas são vestibulares, todos são vestibulares públicos, todos são vestibulares muito bons. E então, o objetivo dessa aula justamente é a gente trocar uma ideia um pouco sobre esses vestibulares, como funciona a redação neles, né? Primeiro, falar um pouquinho sobre o que é a VUNESP, né? Eu não sei se vocês sabem a diferença, tipo, entre VUNESP e UNESP, eu me confundia bastante no meu ano de vestibular. Mas a VUNESP, ela é uma instituição, ela é uma fundação que faz alguns vestibulares, entre eles os vestibulares da Unesp, Unifesp, FAMEMA, FAMERP, inclusive a VUNESP também faz alguns concursos públicos, tipo, aleatórios, então a VUNESP faz bastante coisa. Às vezes eu sempre confundia a VUNESP com a Unesp, mas a VUNESP, então, é a fundação que faz esses vestibulares, todos esses vestibulares. Isso é importante saber, porque a VUNESP ela tem um certo padrão de vestibulares quando ela vai fazer para diferentes vestibulares, principalmente na redação. Existem algumas peculiaridades, diferenças, mas existem alguns padrões também. Então, só para saber alguns pontos comuns importantes, principalmente nos vestibulares da Unifesp e da Unesp, que são o foco aqui. Primeiro, só para vocês saberem que tipo, o vestibular da Unifesp, a maioria dos cursos, você entra nele pelo Enem, tipo, só pela nota do Enem, pelo SISU. Mas, para medicina e alguns cursos de biológica, além da nota do Enem, você precisa fazer uma prova, outra da Unifesp. Então, se a vida do medicina já não fosse fácil, né, tem que fazer uma outra prova além do Enem. E, tipo, e aí faz, ó, eu não sei exatamente como que é o processo, como funciona a nota, mas você tem lá uma junção e tal. E a VUNESP também, inclusive, é importante saber que ela faz bastante vestibular de medicina e biológicas. Então, a FAMEMA, a FAMERP e etc. Então, a VUNESP aí é um prato cheio para quem quer medicina ou cursos de biológicas. Alguns pontos importantes que geralmente aparecem nos vestibulares da VUNESP, mas principalmente na Unesp e na Unifesp. Qual que é o gênero que quase sempre cai? É o gênero que a gente está vendo até agora, né? Que é o dissertativo e argumentativo. Então, aquilo, né, de sempre, não seja expositivo, tem que ter uma argumentação, tem que ser impessoal, preferencialmente terceira pessoa, evitar a primeira pessoa do plural, nunca a primeira pessoa do singular, ter uma visão crítica das coisas, uma redação crítica, uma dissertação. E uma coisa também importante, que assim como o Enem e a maioria dos vestibulares, com exceção da FUVEST, o título ele é opcional, você não precisa colocar. O edital fala que o título não é avaliado, então você não precisa necessariamente colocar um título. Se você colocar, ele não vai ser avaliado, vai ser tipo um negócio que vai estar lá. Sobre os limites, é importante saber que o limite mínimo de linhas, pelo menos da Unesp e da Unifesp, foram os dois que o edital que eu conferi, mas de maneira geral, provavelmente quase todos da Fundação Unesp, é de 7 linhas. Então, sua redação não pode ter menos do que 7 linhas, levando em consideração aquilo de, enfim, não
copiar trechos dos textos motivadores, e o título também não é considerado para efeitos de linha também. As notas. Existe todo um cálculo em relação às notas da Fundação VUNESP, que é um pouco complexo, tem essa fórmula aí, que eu acho que às vezes nem vale a pena muito explicar, depois vocês podem conferir vocês mesmos, mas envolve, tipo, a correção VUNESP tem uma nota própria que vai de 0 a 11, então, tipo, todas as redações da correção VUNESP vão de 0 a 11, mas cada vestibular tem uma nota própria. Então tem uma mistura de fórmulas aí, é um pouco complexo, assim, acho que nem vale muito a pena explicar, mas quando você receber sua nota, você vai receber a nota própria do seu vestibular, e aí é isso que é válido para fins de cálculo da sua nota geral da redação. A conclusão que a gente usa na Fundação VUNESP é geralmente a conclusão síntese. O que é a conclusão síntese? Porque não exige proposta de intervenção. Então, quando o vestibular não exige proposta de intervenção, geralmente o mais recomendado, porque é mais simples, geralmente, é mais adequado, na maioria das vezes, é fazer essa conclusão que você resume os principais pontos, os principais argumentos, a sua tese, e por aí vai. Até aqui tudo certo? Talvez tenha ficado confuso em relação à nota, mas realmente, tipo, tem toda uma... Depois vocês podem conferir vocês mesmos, mas tem toda uma fórmula aí para você calcular a nota da redação. Alguma dúvida sobre até aqui? Tudo certo? Tranquilo. Outra coisa importante, né? Algumas condições para você zerar a redação da Fundação VUNESP, das redações da Fundação VUNESP. Esse negócio de sempre, né? Então, você fugir ao tema, ao gênero, se apresentar, você não, tipo, como a redação é para você ser impessoal, e nenhum avaliador pode saber tipo, quem é você exatamente, eles recebem a redação sempre como se fosse em branco, assim, não sabe de quem pertence. Então, você não pode colocar nenhum tipo de coisa que dê indicação que seria você. Então, algum nome, rúbrica, assinatura, etc. Isso zera. Redação em branco também zera, né? Obviamente. Apresentar coisas que não é redação, coisas totalmente desarticuladas, que seria uma redação. Escrever em japonês a sua redação também, você pode zerar ela. Apresentar letra legível é aquele negócio de sempre, né? Tipo, muita gente tem letra feia, eu tenho uma letra horrível. Mas então existe um patamar de que seria uma letra ilegível. Você não precisa ficar muito preocupado com, putz, será que ele vai ler a minha letra? Só você fazer um esforço de fazer uma letra mais redondinha, se você tem uma letra feia, né? Uma letra mais redondinha, tentar escrever mais devagar, dependendo. Então, algumas técnicas e táticas que vocês podem ir entendendo durante o ano. Apresentar o texto definitivo no espaço que foi reservado, né, na folha própria, não na folha de rascunho. A folha de rascunho não é considerada para efeitos de redação, então é na folha definitiva. Isso vale para qualquer vestibular. Apresentar menos do que as 7 linhas, você ter uma redação totalmente que seja cópia dos textos motivadores, e por aí vai. São basicamente as mesmas, ou quase as mesmas condições de anulação do Enem, da FUVEST, por aí vai. Algumas coisas sobre as competências da redação da VUNESP. Isso aí varia muito pouco entre vestibular da VUNESP e entre vestibulares da VUNESP. Para isso, eu dei uma conferida mais no da Unesp e da Unifesp, principalmente da Unesp. O maior critério é o da Unesp. Não muda quase nada, assim, a competência é praticamente a mesma. O que muda, às vezes, é algumas palavras que são usadas para descrever os níveis diferentes, mas é praticamente a mesma coisa. A gente vai ver cada um na aula específica da Unesp, Unifesp e por aí vai. Mas, de maneira geral, tem 3 competências, tá? Primeira competência é em relação ao tema, ou seja, a adequação ao tema proposto. E é basicamente isso, né? Você está adequado ao tema proposto, você não foge, não tangencia o tema. Que é basicamente, vocês já viram bastante isso. Segundo, seria estrutura, que é uma mistura de gênero, adequação ao gênero, e coerência. Então, nessa segunda competência, eles misturam a adequação ao gênero e o que a gente já viu de coerência lógico-argumentativa, tanto uma coerência geral do seu texto, uma linha de raciocínio, quanto uma coerência interna em cada parágrafo. E, por fim, pode falar, João Pedro. Não, era uma dúvida que eu tinha que eu queria perguntar muito, que tipo assim, não tem nada a ver exatamente com o que você está falando agora, mas é que eu estava lendo o Marx assim para pegar tipo um pouco de referência, tá, para colocar na redação. E ele usou uma palavra lá que é zoom político. É uma palavra meio difícil, tá? Você tipo acha que é muito necessário explicar ela ou não? Tipo, parece até uma pergunta besta, mas eu não sei exatamente.
eu acho necessário, sim. Quando você vai usar, principalmente um conceito intelectual de uma citação, é bom você explicar o que você está citando. Tipo, seja um conceito, você vai usar isso como conceito. Se você for trazer, tipo, de acordo com Marx, que explicou, sei lá, a teoria, for falar do zoom político, é bom, sim, você explicar do que se trata e o que tem a ver com o seu argumento, fazer essa conexão. Acho que vale a pena, sim. Sim, sim, entendi. Mas não é tipo nenhuma teoria, é só um termo assim que ele usou, tá? Que eu acho interessante que tipo dá para encaixar em alguma coisa. Acho que tipo ia ficar mais legal colocando em parênteses, né, o que significa. Uhum. Eu acho que sim. Se for um termo como esse daí, acho que seria uma boa ter uma explicadinha. Eu, pessoalmente, não sei qual que é o significado desse termo, mas eu acho uma boa. Na maioria dos casos, se você for usar um termo, você acha que é mais complexo, dá uma explicadinha do que se trata. Zoom político. Da hora. Mas tudo certo? Tranquilo? Tá. E por fim, a última competência, talvez até relacionado a isso com o que o João Pedro perguntou, é em relação à expressão também. Expressão, então, tipo, junta a questão gramatical com a coesão. Então, tipo, nessa última modalidade, avaliado a gramática, a adequação vocabular e a coesão. Então, tipo, você usa palavras adequadas com o contexto que você está usando, você explica, se a palavra for um pouco complexa, até vale a pena explicar, dependendo, né? Ainda mais se for uma palavra que mistura, que utiliza uma outra língua de referência, mas ainda assim, às vezes é bom explicar, dependendo. Mas, enfim, essa última competência avalia gramática, adequação vocabular e coesão, que é a maneira como você articula as partes do seu texto linguisticamente. Então, os conectivos, o uso adequado de conectivos, e por aí vai. São essas três competências. Vocês vão perceber que as competências avaliadas em redação, de maneira geral, são basicamente as mesmas. Você só muda qual competência é o quê. Mas é praticamente a mesma coisa que é avaliada em todas as redações do gênero dissertativo e argumentativo. É meio natural para o seu mesmo tipo textual. E algumas coisas, alguns pontos divergentes importantes para saber tipo, o que muda, principalmente entre a Unesp e a Unifesp, que é o foco dessa aula. A Unicamp é um pouco separado do que a gente está falando agora. Na Unesp, tratando da nota específica de cada vestibular, você pode tirar de 0 a 28. Então, essa é a nota que o próprio vestibular coloca em edital, que é a nota que você pode tirar de 0 a 28. Enquanto que na Unifesp, você pode tirar de 0 a 50. Então, essa nota que você vai receber em cada redação. Quando que é a redação, né? Em qual fase, dia? Na Unesp, é na segunda fase da Unesp, que, se eu não me engano, tem apenas um dia. Então, você chega na segunda fase da Unesp, no único dia que tiver, você vai fazer a redação. Na Unifesp, é no primeiro dia. Acho que tem mais de um dia, se não me engano. Só tem uma fase, e no caso é no primeiro dia. E a redação é geralmente quase sempre acompanhada de português, literatura, etc. E uma coisa importante também, acho que é o mais essencial, de pontos divergentes. Embora a correção seja praticamente idêntica entre os vestibulares, o que mais muda é os temas que caem. Na Unesp, os temas que mais que caíram nos últimos anos foram 2021, Tempo é Dinheiro, 2020, O Carro é o Novo Cigarro, 2019, Compro Logo Existo, em 2018, O Voto Deveria Ser Facultativo no Brasil. Então, em todas as redações da Unesp dos últimos 4 anos, o que caiu foi sempre uma pergunta, e uma pergunta direcionada. Não uma pergunta tão aberta quanto a da FUVEST, mas é uma pergunta direcionada. Então, tempo é dinheiro? Está falando um pouco da lógica, lógica capitalista, por aí vai. Carro é o novo cigarro, também é um pouco parecido com isso da lógica capitalista, neoliberal, a questão do vício no carro, questões urbanísticas, geográficas, compro logo existo, tem a ver com consumismo, mistura questões filosóficas com questões práticas, e o voto deveria ser facultativo no Brasil é um pouco mais concreto. Percebem que a tendência da Unesp nos últimos anos é justamente ser um pouco mais amplo, mas ainda assim não tirando de vista um pouco do concreto. Assim. A Unesp gosta bastante dessas análises da realidade. Então, tempo é dinheiro, carro novo cigarro, e sempre uma pergunta aberta. Então, tipo, a sua redação, legal que você tenha em mente uma certa resposta a essas perguntas que a Unesp faz.
Em contrapartida, a Unifesp, e principalmente por se tratar de um vestibular voltado para a área das biológicas e da medicina, tem, na maior parte dos casos, mas nem sempre, perguntas dentro dessa área. Então, 2021, a engenharia genética ameaça a dignidade humana. 2020, vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. Então, nesse caso, não foi tanto voltado para a área da medicina, mas é uma discussão. 2019, a eutanásia entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. 2018, as redes sociais estreitam laços entre as pessoas ou as tornam egoístas. Então, parece um pouco alternado. Às vezes cai um tema totalmente específico de medicina, biológicas, e às vezes um tema mais aberto para discussão. E aqui é importante só mencionar que os temas, não só da Unifesp, no FAMEMA, FAMERP, justamente por se tratar de vestibulares de medicina ou biológicas, tem os temas mais voltados para essas áreas, geralmente, nem sempre. Então, se você vai prestar esses vestibulares, tenha isso em mente. Provavelmente vai cair um tema da área de biológicas, às vezes misturado com questões atuais, quase sempre misturado com questões atuais. Então, engenharia genética, algumas questões de dilemas. A Unifesp especialmente gosta bastante de dilemas. Às vezes dilemas da área da biológicas, às vezes dilemas enfim, gerais. Mais. Até aqui tudo certo, né? Diferença entre Unesp e Unifesp, as principais questões. As competências em si, a gente vai ver na aula específica para a Unesp, Unifesp, e é isso. Tudo certo até aqui, né, gente? Qualquer dúvida, mandem no chat. Os textos de apoio são péssimos, meu Deus. Às vezes é complicado. Vou falar da Unicamp. A Unicamp, eu vou ser sincero, eu não cheguei a prestar ela, mas eu fui atrás de pesquisar, fazer um monte de coisa, e a Unicamp é um vestibular que eu gostei muito mesmo, assim, principalmente da redação. Como é que funciona o vestibular da Unicamp? Ele é bem diferente do que a gente viu até agora. Bem diferente do que a gente viu até agora. Primeiro que ele é feito pela Conveste, que é uma comissão da própria Unicamp para você, para o vestibular da Unicamp. Então, você faz a inscrição pelo Conveste para você prestar a Unicamp. Alguns pontos importantes. Primeiro, você tem duas propostas na Unicamp. Antigamente, você tinha que fazer as duas. Hoje em dia, você tem que escolher uma das duas propostas. Então, a Unicamp, ela dá duas propostas e ela fala, escolhe uma e faz uma delas. Então, hoje em dia, você vai ter que fazer só uma dessas propostas e desenvolver ela. Sobre o gênero. Sabe tudo que a gente viu de dissertação argumentativa durante esse ano todo? A Unicamp vira para isso e fala, patético. Vocês passaram um ano inteiro vendo isso? Patético. A gente vai falar de outros gêneros textuais. Então, a Unicamp, ela quase nunca, assim, eu não vou falar nunca, mas ela quase nunca cobra dissertação argumentativa. Às vezes, ela tende para dissertação. Ela cobra, na verdade, alguns gêneros que são mais corriqueiros, alguns gêneros mais do dia a dia, desde cartas até diários, até postagens em fóruns, já caiu postagem em fórum. Então, a Unicamp, ela privilegia muito você capacidade de leitura, interpretação e escrita de diversos gêneros linguísticos, principalmente de alguns mais relacionados com situações reais. Então, além de capacidade crítica, isso é uma coisa muito legal. Assim, a Unicamp, ela quer sair um pouco dos moldes da dissertação argumentativa, estrutura, dissertação, sei lá o quê. Ela quer saber se o candidato sabe interpretar diferentes gêneros linguísticos, ainda mais no dia a dia, sabe interpretar, sabe ler, sabe escrever e sabe lidar com esses tipos de gêneros. E não precisam ter medo que, quando cai um gênero, a Unicamp, em maior ou menor grau, sempre explica qual gênero que é, né? Do que se trata esse gênero. E vocês vão ver, na própria proposta, tipo, geralmente tem bastante textos motivadores que orientam o gênero. A proposta geralmente é sempre complexa, às vezes não é nenhuma pergunta, às vezes eles criam toda uma situação hipotética e você tem que escrever em cima dessa situação hipotética. A gente vai ver daqui a pouco. Em relação às notas da Unicamp, a redação vale de 0 a 12. E aí depois se encaixa com a nota geral do primeiro dia e por aí vai. A gente vê os temas e gêneros da Unicamp dos últimos dias, para vocês verem como que é. Realmente é bem interessante. No ano passado barra esse ano, né? Que geralmente os vestibulares, a maioria dos vestibulares, com exceção do Enem, o número do vestibular é o ano de ingresso, não é o ano que você está prestando. Então, tipo, o vestibular da Unicamp desse ano, da FUVEST, por aí vai ser Unicamp 2022.
porque o ano de ingresso vai ser 2022. Então, às vezes confunde. Mas então, de 2021, que teoricamente era de 2020, qual que é os dois temas que tinham para fazer? O tema A, você era um vereador, você era enfim, alguma coisa assim, que tinha saído fazia tempo, de uma escola pública. Nessa escola pública, você tinha alguns monumentos que exaltavam algumas figuras históricas do Brasil. Então, e estava gerando várias polêmicas por causa do movimento do Black Lives Matter. Então, você tinha que fazer, nesse tema, um discurso político que tinha que ponderar os dois lados da retirada ou não de estátuas de monumentos históricos, tendo em vista tudo que, inclusive, a gente já viu em monitoria. Lembra daquela monitoria dos monumentos históricos? E no final, você tinha que também argumentar para um lado, mas o gênero era um discurso político. No tema B, você tinha que ter uma entrada de um diário em que você tinha que narrar uma situação hipotética em que você, ou não, né? Mas enfim, não era para não era para você se ter como você, né? Mas teoricamente era uma situação hipotética. Mas teria que narrar uma situação em que você quase pegou Covid em decorrência do seu trabalho, e nesse diário, além de narrar essa situação, tinha que denunciar uma necropolítica de negligência à saúde dos mais vulneráveis. Então, você tinha que entrelaçar uma situação cotidiana com uma crítica política geral, por tudo que aconteceu na pandemia ano passado, esse ano. Então, essas foram as duas propostas. Então, vocês veem o quão realmente complexo, mas de um jeito interessante, assim, que ela cobra. E tem bastante textos motivadores que orientam, assim, explica o que é um diário, o que seria um discurso político, por aí vai. No ano passado, do ano de ano retrasado, né, para ser sincero, que foi em 2019, o tema A era um texto preparativo para um podcast argumentativo, deveria relacionar biodiversidade e sociodiversidade, falar de preservação do patrimônio cultural e ambiental, e falar do crescimento sustentável do Brasil. E o tema B era uma crônica em que você deveria relatar um episódio de micromachismo que você vivenciou, não você vivenciou, tipo, você sofreu, mas você viu esse episódio, mas você não tinha reconhecido ele imediatamente como micromachismo. Então, são temas realmente muito complexos, mas são temas bem legais, bem interessantes. Pode falar, Lê. Mi, eu entendo que, tipo, eles dão meio que uma orientação antes dele falar realmente, tipo, mas eu fico pensando, como é que eu posso escrever um roteiro de podcast? Eu fico pensando, o que eu devo falar e o convidado, o que ele precisa falar. Nossa, será que eu devo ser mais informal? Nossa, deve ser muito horrível fazer. Nesse caso tipo, é que ele fala podcast, né? Mas o que você tinha que preparar mesmo não era muito um roteiro, mas era, enfim, era um texto, era basicamente um texto meio argumentativo, mas em forma de podcast. Mas é um pouco mais diferente, justamente que foge dos moldes da dissertação argumentativa, né? O que vai ser seu projeto de texto aí? Você vai ter que fazer uma espécie de projeto de texto, o que você vai falar, o que você vai abordar, mas é um pouco mais flexível, você não segue tanto as estruturas padrões convencionais. Às vezes, por ser argumentativo, é legal que você tenha alguma, nem que seja de maneira mais relaxada, que seria uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Justamente porque você quer argumentar isso. Mas é um texto preparativo. Às vezes parece um pouco mais difícil, justamente porque não é tão convencional. Não é tão convencional com o que vocês venham estudando durante o ano inteiro. A gente vai ter uma aula, além da aula própria para a Unicamp, a gente vai ter uma aula sobre gêneros discursivos e a aplicação deles. Vai também facilitar um pouco, né? Porque se tiver um ano inteiro de sessão argumentativa e cair direto nisso, vai ficar um pouco complexo. Mas é justamente essa privilegiar essa não formalidade, você está fazendo literalmente um podcast, você está um texto preparativo, um podcast, situações mais corriqueiras que você provavelmente vai encontrar mais do que, tipo, faça uma dissertação argumentativa. No seu dia a dia, você provavelmente não vai encontrar faça uma dissertação argumentativa, tipo, alguém te parar na rua e falar, não, pare, faça uma dissertação argumentativa agora sobre esse tema. Então, eles tentam pegar essas questões mais corriqueiras. Não sei se ficou claro, mas aqui realmente não tem muito um caminho fixo a se seguir de preparação para os textos. Eu vou mostrar para vocês como que é, né, as propostas. Eu vou pegar a proposta desse último ano. A proposta comentada do objetivo, na verdade. Mas eu acho que vale vocês verem como que é. Vocês estão vendo? Então, lembra que
era essa a primeira proposta do, você é um candidato a vereadora em uma cidade de São Paulo. Em sua campanha, prometeu resolver uma situação polêmica envolvendo a escola pública em que estudou. A escola foi fundada em 65 e tem em seu pátio 2 estátuas de figuras históricas apresentadas como glórias passadas do Estado. Um bandeirante, que hoje dá o nome a uma rodovia estadual, a Anhanguera, e um missionário jesuíta que fundou a cidade de São Paulo, Padre Anchieta. E aí vai desenvolver a questão do Black Lives Matter, questionar a homenagem a colonizadores escravagistas na Europa, Estados Unidos, África e diversos outros lugares do mundo inteiro. E aí, tipo, a proposta em si é você se coloca na situação de um ex-aluno ou ex-aluna, candidato a vereador, e você vai ser convidado para discutir o assunto na Assembleia Estudantil dessa escola. Você deve preparar um discurso político a ser proferido na Assembleia. Aí fala, em seu texto, você deve fazer um balanço das duas visões de disputa, e B, assumir uma posição sobre como agir diante do dilema da retirada ou não das estátuas, argumentando no sentido de convencer os estudantes ali presentes. Lembrar-te, como líder político, sua posição terá impacto nos encaminhamentos da Assembleia. E aí tem vários textos que você poderia ler para tipo, escrever essa redação. E esses textos eles são a coletânea dessa proposta. Eles dão uma orientação para clarear um pouco mais como que deveria ser esse discurso político. Vou pegar além disso, vou ver se eu pego a redação do ano 2020 também, só para fazer uma comparação. Aqui. O que eu tinha pegado antes era uma redação, a redação, proposta comentada do objetivo. Essa é a proposta da própria Unicamp, que também comenta as propostas dela. E aqui tem a questão do podcast, né? Então aqui você fala, você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diferentes países. E aí fala, esse público demanda constantemente matérias sobre biodiversidade, caráter multiétnico e multicultural do Brasil. O editor da revista recomendou a você um podcast que aborde a inter-relação entre esses dois temas e sua importância para a sustentabilidade. E aí fala, para se preparar para o seu podcast, você deve escrever o texto que lerá no dia da gravação. Nele você deve relacionar biodiversidade e sociodiversidade, tratar da importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento sustentável do Brasil, argumentar de modo a convencer os leitores. E aí aqui explica, né, o que é um podcast, né? São arquivos digitais de áudio, etc, etc. E aí tem todos os textos motivadores, a coletânea, para te orientar a fazer essa redação. Mas não é fácil. Tipo, a ideia é justamente não ser convencional, é você você avaliar a capacidade de interpretação e desenvolvimento textual dos alunos em diversos gêneros linguísticos, não só na dissertação argumentativa, que é o que os outros vestibulares cobram. Tá aqui tudo certo, gente? Nossa, eu fico pensando, como é que esses caras começam a corrigir? Será que eles pegam de palavras-chave e, tipo, falam, putz, ele falou tal coisa, então, ele acertou tal ponto? Tem toda uma grade. Para a Unicamp, a gente vai ter uma aula específica só para grade, tá? Então, tem uma grade que tenta avaliar, inclusive, tipo, não é uma avaliação tão técnica de, tipo, essa pessoa acertou exatamente o que é um podcast, mas é mais, tipo, essa pessoa soube interpretar o que a proposta estava demandando dela, sobre encaixar nos moldes linguísticos do que foi definido como um podcast, por exemplo, do que foi definido como um discurso político, se cumpriu com o papel da proposta. E entre outras coisas. Mas tem uma grade própria para isso, que a gente vai ver na aula específica da Unicamp. Tudo certo, gente? Uhum. Eu acho bem legal a Unicamp. Eu acho, tipo, embora tipo, é mais difícil, ainda mais com quem está acostumado a fazer, tipo, dissertação argumentativa. Mas é muito legal. Eles tentam avaliar justamente um negócio mais fora da caixinha, menos vestibular. Embora, tipo, é claro que na dissertação argumentativa também tem que ser críticos, também tem que ser fora da caixinha, mas aqui vai além do próprio gênero. Então, você tem que ser justamente adaptável a diversos gêneros, a saber interpretar o que está te pedindo. Então, só para terminar, eu preparei um Kahoot, inclusive, mas antes do Kahoot, só uma pequena observação. A galera já ficou, Kahoot. Só uma observação muito importante para todos os vestibulares, não só da Unicamp, Unesp e Unifesp.
mas em qualquer vestibular de redação, é muito importante que você, para você ter um bom desempenho, que você saiba ler de maneira atenta e adequada as instruções as instruções da redação, da proposta, e você lê de maneira atenta e adequada os textos orientadores. Gente, interpretação de texto é tudo, durante o seu vestibular inteiro. Desde matemática, para você interpretar o que o exercício está te pedindo, qual que é o problema que está te pedindo, até na própria redação, o que está pedindo, qual que é a interpretação, você precisa ter uma leitura atenta e adequada dos textos e da proposta, se você quiser ter um bom desempenho. Porque só assim você vai conseguir entender o que esse vestibular está exigindo de mim, o que essa proposta quer que eu faça, o que ele quer que eu escreva no meu texto. Então isso é muito importante, tá? Independente do vestibular que você for prestar, mas principalmente nesses, ainda mais na Unicamp, né, onde pega moldes tão não convencionais de vestibular, é importante você sempre ler atentamente e adequadamente. Certo? Até aqui? Alguma dúvida sobre o Nesp, Unifesp, Unicamp? A gente vai ter aulas específicas para a Unesp, Unifesp, uma aula específica para a Unicamp. Mas basicamente a ideia de hoje era dar uma pequena introduçãozinha nesses vestibulares. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode ir para o Kahoot. Preparei. Deixa eu só botar aqui. Todo mundo já jogou Kahoot aqui, né? Mas pro Kahoot, é legal que se você tiver um celular e um computador, é mais legal para você poder, na minha tela, que eu vou apresentar agora, você poder ver as perguntas. Então, as perguntas vão estar na minha tela, tá? Vai ser um jogo de quiz. Então, as perguntas vão estar na minha tela. Você vai entrar nesse site aí, que é www.kahoot.it. Pesquisa Kahoot no Google. E aí, as perguntas vão estar na minha tela e você vai responder vendo em outro dispositivo. Ou, se você está no seu celular, pode ser igualmente bom, você assiste pelo celular, a tela, as perguntas, e você anota no seu caderno. Tudo certo? Não sei se ficou claro o suficiente. E o Kahoot de hoje vai ser algumas... Ai, pode falar, Lê, desculpa. Certinho, beleza. O Kahoot de hoje vai ser, tipo, a gente vai falar um pouco dos temas que a gente viu nessa aula, mas não é tipo, putz, errei as questões, nossa, como eu tô horrível na redação do Unicamp. Não, vocês acabaram de ver esses negócios, é mais para deixar um pouco mais lúdico aí a aula. Vou até botar Bota o código, né? Você vai no Kahoot e bota o código. Tá no grupo dos infernos. Vamos lá, gente. 24 pessoas na sala. Quem mais vai entrar? Estão ouvindo a musiquinha? Vai vir mais gente? Ainda que manda no chat aí. Ah, boa, boa. Tá apressado, mano. Daqui a pouco é lá do Douglas. Manda. Essa é uma ideia melhor. Entrem nesse link e aí tipo, vocês coloquem o PIN do jogo. Eu vou escrever até no chat o PIN do jogo para ficar mais rápido. Quando der 2h40 eu vou precisar começando, tá? Só para não roubar muito da hora do... Ami, eu acho que ninguém mais vai entrar, não. O Anderson entrou. Desculpa, eu pensei que ele era o Andrenzinho. Tem mais alguém que vai entrar? Manda no chat, por favor, senão eu já vou começar. Mas senão dá pra entrar no meio também. Só vai ter, talvez, perdido uma outra pergunta. Então, vamos lá, gente, bora. Vocês vão ver a pergunta na tela e vão responder no outro dispositivo, enfim, onde der.
Tá meio rápido, né? Eu tava com medo de não saber se botava 10 segundos ou 20 segundos. Galera, ficar ligeira. Dá para ver a pergunta antes de começar o negócio. Então, ó, em qual desses vestibulares é mais provável de cobrar uma mensagem de WhatsApp com gênero textual? Unicamp. Por quê? Porque a Unicamp ela cobra gêneros textuais, ou, enfim, tipos de escrita mais não convencionais no sentido de vestibular, mais corriqueiras no sentido da vida real. Então, tipo, se algum vestibular for cobrar mensagem de WhatsApp, vai ser a Unicamp. E ainda assim, né, a gente vai ver isso mais na grade específica. Isso não significa que você pode escrever qualquer coisa, escrever gíria, botar, tipo, se for, teve acho que ano retrasado, caiu postagem em fórum. Significa que você pode colocar um monte de, na sua redação, botar emoji, tipo, sei lá, bota dois pontinhos e um sorrisinho, tipo, não é isso, tipo, é uma modalidade diferente, mas ainda assim você ainda tem que usar um português adequado. Então a Unicamp cobra essas modalidades menos formais de vestibular. Gente, ficar ligeiro aí, vai vir a próxima pergunta, lê primeiro na tela, depois vai ter de 10 a 20 segundos, mas acho que eu botei 10 em todos, não sei. Foi mal, gente. Porque às vezes não tem opção de 15 segundos, ou é 10 ou é 20. 10 é muito pouco, 20 é muito. Então vamos lá, ó. 3, 2, 1 e... E o Zé e o Léo estão em primeiro, depois o Arthur, o Guilherme. Tá todo mundo bem empatado aí. Ah, tem que avançar, esqueci. Vai, gente. Tá, então, gente. Qual que é essa daí? Ler rapidamente as orientações e os textos da coletânea é uma boa estratégia para a redação. Falso. Por quê? Porque você precisa ler de maneira, aquilo que eu falei no finalzinho, ler atentamente, de maneira adequada, todas as orientações da proposta e todos os textos da coletânea, para você ter certeza que o seu texto vai seguir as orientações e as diretrizes adequadas. Isso é muito importante. Não sei se na semana passada, quando a gente foi corrigir, não sei se foi na semana passada, quando a gente foi corrigir a redação da FUVEST, não sei quem estava na monitoria comigo e com a Vi. Aí se todo mundo viu a redação da Vi, né? Mas o tema da FUVEST é o mundo contemporâneo está fora da ordem, só que muita gente interpretou como está fora de ordem. Então, muita gente falou, o mundo contemporâneo está fora de ordem, está fora de ordem. Mas a própria proposta, alinhada com os textos motivadores, estavam apontando que a proposta de redação era o mundo contemporâneo está fora da ordem. Qual ordem? A ordem capitalista neoliberal. Então, e muita gente pulou isso, simplesmente pulou isso, porque talvez era uma sacada que era muito minuciosa, mas poderia ter sido mais fácil ter essa sacada se tivesse lido atentamente todos os textos da coletânea. Bora, vai a próxima. É 10 segundos, gente, então vamos lá. Só na rapidez. Qual a fundação que prepara as provas da Unesp, Unifesp, FAMEMA e diversos outros vestibulares de medicina e biológicas? Queria saber se alguém ia botar, sei lá, mano. Obrigado por quem botou. Mas é a VUNESP. A VUNESP é a fundação que faz vários vestibulares, inclusive o da Unesp, não confundam, tá? A VUNESP é a fundação, a Unesp é o vestibular. Então, a VUNESP faz o vestibular de várias faculdades, Unesp, Unifesp, FAMEMA e outros vestibulares de medicina e biológicas. A Convest é da Unicamp. Agora para o próximo. E o Lele tá on fire. Qual vestibular cobra em redação, interpretação, análise e escrita do gênero textual proposto? Ih, era pegadinha. Por quê? Qual que é? Eu não devia ter botado 10 segundos, gente, foi mal. Mas qual vestibular cobra em redação, interpretação, análise e escrita do gênero textual proposto? Todos. Todo vestibular cobra que você saiba interpretar, analisar e escrever o gênero textual que está sendo proposto. Então, ISA, Michel, para de falar Unifesp, que eu tô... Enem, Unicamp, FUVEST, por aí vai. Que foi, Lê?
Para de falar que eu tô on fire. Eu perdi essa daí. Eu não li direito o treco. Tá, gente, vamos indo, vamos indo. Agora a Bruna tá em primeiro lugar, vai. 5 de 6. Qual vestibular geralmente cobra a interpretação, análise e escrita de gêneros textuais mais informais e corriqueiros? Boa, a Unicamp. A diferença da outra pergunta para essa é que, tipo, na outra, fala qual vestibular cobra, tipo, a adequação ao gênero proposto, todos. Nessa, saber que, tipo, a Unicamp é que cobra gêneros textuais mais informais e corriqueiros. E por último, antes de passar a palavra para o Doug, a pergunta 6 de 6, que é a pergunta mais importante. Essa tem 20 segundos. Eu não sei, eu botei 20 segundos, a pergunta mais importante da aula, né? Aí, gente, todo mundo acertou, que lindo. A melhor equipe do Arcadas é a redação, obviamente. Menção honrosa para literatura e para português. Mas então, gente, só para acabar, então, esse Kahoot foi mais para ser uma brincadeira, tá? Tipo, tudo que a gente viu, né, todas as perguntas que foram feitas foram feitas, tipo, a gente aprendeu agora. Então não era tipo, eu errei as questões da Unicamp, meu Deus do céu, tô horrível na redação da Unicamp. Não, era só, tipo, só para ter uma maneira mais lúdica para ver o conteúdo dessa aula, que acaba sendo um pouco mais técnico, que falar de, tipo, competência de vestibular, que cada um cobra, às vezes acaba sendo um pouco mais técnico. Aí bom ter um negócio mais dinâmico. Mas é isso. Se querem ver o pódio dessa brincadeira aí, Mano, que injusto isso. Eu errei uma só. Uma só. Nossa, que raiva. Nossa, que raiva, que raiva. Léo, parabéns. Parabéns, Léo. Nossa, velho. Bio! Ô, você tinha que colocar tchau. time Bill, velho. Ia ser Meu amor, tipo eu só coloquei Team Red só para ganhar ponta, que é em primeiro lugar. aí, olha lá, o cara É sobre. Mas é isso, gente. Obrigadão pela aula. Qualquer dúvida, depois mandem para mim. Se quiserem, agora já deu o horário, né? Mandem mensagem para mim. É isso, eu passo a palavra agora para a literatura. Eu rompi a gravação aqui.